Oi, pessoal. Eu sou o Fábio, PCNP de Tecnologia Educacional. Nós trouxemos uma TPC um pouco diferente para vocês hoje, uma TPC que fala sobre tecnologia. E junto comigo aqui está a Thaís Castro, PCNP de Ciências. Nós somos multiplicadores das ferramentas da Microsoft pela SEDUC, aqui na Diretoria de Ensino de Taubaté. E nós trouxemos um pouquinho sobre a ferramenta Microsoft Teams para falar com vocês. Para iniciar essa conversa, eu chamo aqui a Thaís. Thaís, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como o Fábio colocou, hoje a gente vai apresentar para vocês a ferramenta da Microsoft Teams, né? É uma ferramenta que está sendo muito utilizada pela SEDUC nesse momento de distanciamento social. E futuramente iremos utilizá-la também para o desenvolvimento das nossas ATPCs. Então, essa conversa é para vocês conhecerem a ferramenta, as suas funcionalidades e como que ela pode nos apoiar nesse momento de aula remota, tá? Então, como está organizada a nossa ATPC hoje? Nós teremos 3 blocos de conversa, tá? A primeira é a fundamentação teórica e um pouquinho sobre os e-mails institucionais que nós temos. O segundo bloco vai ser sobre a ferramenta Teams, né? Então, a gente vai apresentar a interface básica, vai apresentar como participar e criar equipes, e vai apresentar também como participar e agendar uma reunião. E o nosso último bloco de conversa vai ser sobre o canal do Centro de Mídias SP no YouTube e o site do Núcleo Pedagógico. Então, a nossa TPC de hoje, ela está pautada na competência 5 da BNCC, que trata sobre cultura digital, tá? E ela traz o quê? Né? Essa competência, ela pede, ela nos orienta, né, a desenvolver no nosso aluno a compreensão, a utilização e a criação de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, tá? Essa compreensão, utilização e criação de tecnologias é importante para quê? Para que o nosso estudante ele possa se comunicar, acessar, disseminar informações e produzir conhecimentos, resolver problemas, né, exercendo o seu protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, para que o nosso aluno ele consiga desenvolver esta competência, é importante que nós, professores, tenhamos essa competência, né, desenvolvida em nós mesmos. Então, hoje, a gente vai apresentar algumas ferramentas tecnológicas que vão nos dar apoio nesse momento, tá? E vão nos ajudar no desenvolvimento dessa competência 5 nos nossos alunos ao longo do nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, para a gente iniciar, onde que eu encontro o meu e-mail institucional? O seu e-mail institucional, ele está dentro da Secretaria Escolar Digital. Então, para a gente ter acesso a essa plataforma, a gente precisa abrir uma guia no guia de navegação, tá? E aí você vai digitar www.sed.educacau.sp.gov.br e vai ser direcionado para a primeira página da Secretaria Escolar Digital. Nesses 2 campos que vocês estão vendo, vocês vão inserir a identificação de vocês. Então, o nome do usuário, ele é o RG, composto pelo número e finalizado pelo SP, e a sua senha de acesso à sede, tá? Ah, Thaís, legal. Então, para entrar na sede, a gente precisa do nosso RG e nossa senha. Mas e se eu esqueci a minha senha, como que eu faço? Bom, se você esqueceu a senha, tem um botãozinho aqui do lado direito da tela que você clica e vai ser direcionado para redefinir uma nova senha, tá? Então, você vai ser direcionado para essa tela, tá? Onde você vai selecionar quem você é, porque tem a opção também para alunos e responsáveis. Então, você vai escolher a opção servidor da rede estadual, vai complementar, né, com as suas informações pessoais, como CPF, data de nascimento, e vai receber essa mensagem que uma nova senha foi enviada para o seu e-mail pessoal, tá? Esse e-mail pessoal é o e-mail que está cadastrado no sistema. Dentro do seu e-mail pessoal, você vai receber essa mensagem, tá? E nessa mensagem vai ter disponível para vocês a sua senha provisória.
Essa senha provisória você vai selecionar, copiar, para poder colar de volta lá no guia de navegação a senha provisória, gerar uma nova senha, confirma essa senha nova, e aí você tem acesso, então, à plataforma da Secretaria Digital, da Secretaria Escolar Digital. No canto superior direito da tela, você encontra os 2 e-mails institucionais que a gente tem disponível. O primeiro, que é o @professor.educacau.sp.gov.br, é o e-mail da Microsoft. O segundo e-mail disponível, que é o @prof.educacau.sp.gov.br, é um e-mail da Google. A gente vai ver um pouquinho a diferença entre eles. Então, o nosso e-mail da Google, que é o nosso Gmail, como que eu acesso? Vou abrir uma aba no guia de navegação, colocar lá www.gmail.com, tá? Você vai ser direcionado para essa tela inicial, onde você vai colar aquele e-mail, que é o @prof.educacau, vai colar nesse campo, vai clicar no botão próxima página, e vai ser direcionado para inserir a sua senha. Lembrando que a sua senha de acesso aos seus e-mails, tanto da Microsoft quanto da Gmail, é a mesma senha de acesso à sede, tá? Então, você é direcionado para essa interface inicial do seu Gmail, e aqui você tem as suas mensagens, né, da sua caixa de entrada. Então, você que nunca teve acesso ao seu e-mail institucional, eu oriento que você dê uma revisada nessas mensagens que você recebeu, né? Descarte aquilo que já passou, aquilo que não tem mais utilidade nesse momento, e se atente às novas informações que estão ali para nada ser perdido, tá? Aqui, a gente tem algumas opções legais. Então, se vocês observarem na frente, né, das mensagens, tem uma estrelinha. Se você selecionar, então, aqui a gente tem, né, por exemplo, a jornada laboral de teletrabalho, que é o formulário que a gente tem que preencher das nossas atividades diárias, nesse momento de trabalho remoto. Então, eu selecionei aqui com uma estrelinha, porque é uma mensagem que eu tenho que estar acessando frequentemente. Então, eu favorito essa mensagem para ela não se perder conforme novos e-mails forem chegando. E se eu quiser favoritar várias mensagens, Thaís, como que eu encontro isso depois? Você consegue aqui no canto esquerdo da sua tela ver as mensagens, verificar as mensagens que foram favoritadas. Você consegue ver também os e-mails que foram enviados, você consegue ver os e-mails de rascunho, né? E, além disso, no canto direito, você tem acesso a esse quadradinho, onde você encontra, né, alguns aplicativos aqui do Google. Você encontra também o Google Sala de Aula, você tem acesso ao Excel online, PowerPoint online, ao Google Formulário, a agenda do Google, ao Meet, tá? Ao Word e ao Drive, tá? Lembrando que as nossas ATPCs, ela acontece hoje, né? Ela vem acontecendo pela plataforma Meet, que ela é do Google. Então, se você entrar no seu e-mail institucional e acessar as nossas reuniões aqui por essa opção dentro do e-mail, você consegue entrar diretamente com o seu e-mail institucional, e aí não precisa esperar que alguém autorize a sua entrada nas reuniões. Isso facilita, né, agiliza o processo de participação das nossas reuniões, ok? Então, na próxima semana, quando você for participar de novo da nossa TPC, tenta fazer o teste, tenta entrar por aqui para ver como é, para experimentar essa possibilidade, ok? Então, vamos ver um pouquinho agora sobre o Drive do Google. O que é o Drive do Google? É a nuvem. Então, é o local, né, onde eu consigo guardar os meus documentos de forma online e tenho acesso a ele
em outros dispositivos que a minha conta estiver vinculada. Então, eu tenho acesso, se eu tiver o Google Drive no celular, eu tenho acesso a ele via celular e na minha máquina, tá? Isso é feito automaticamente quando você faz o login, tá? O interessante do Google, do Drive do Google, é que você consegue armazenar os seus arquivos e ter acesso a qualquer momento. Então, todos esses arquivos que você vem utilizando, né, durante esse trabalho remoto, durante a pandemia, você consegue guardar aqui dentro, tá? Lembrando que essa é uma nuvem que está vinculada à nossa rede, tá? Então, ela é uma nuvem de trabalho, então aconselho que só documentos relacionados a trabalho estejam armazenados aqui, nada de documentos pessoais, fotos pessoais, enfim, para a gente não se expor, tá? Thaís, eu gostei bastante da nuvem, né? A gente pode guardar todos os nossos arquivos, documentos, nossos materiais que nós usamos nas aulas, e a gente tem um espaço para armazenar, né? E qual seria esse espaço? Então, Fábio, aqui na nuvem da Google, a gente tem 1 tera de capacidade de armazenamento. Então, assim, a gente tem espaço pra caramba para guardar arquivo, sem problema de travar máquina, de sobrecarregar, né, a nossa HD, ou ter vários pendrives perdidos por aí com informações. A gente pode armazenar tudo num lugar só, porque a gente tem 1 tera de espaço de armazenamento, tá? E o legal é que todos os arquivos que a gente insere aqui, eles são privados, obviamente, ninguém tem acesso, a não ser que a gente compartilhe esses documentos com as pessoas que a gente tem interesse em compartilhar, ou que outras pessoas compartilhem com a gente. Então, no canto esquerdo, a gente consegue observar essa opção para ir para a pastinha de documentos compartilhados comigo, tá? Então, recomendo que explorem um pouquinho essa ferramenta. Se tiver dúvida, no YouTube a gente encontra vários tutoriais simples, rápido, que nos ajudam, né, a entender como faz o compartilhamento de um documento, enfim, como faz o armazenamento, criação de pastas e tudo mais, tá? E o nosso e-mail da Microsoft, né, que é mais conhecido como Outlook. Como que a gente acessa? Então, você vai abrir uma guia, uma nova aba na sua guia de navegação, vai digitar lá www.office.com, tá? E vai ser direcionado a essa página. Aqui no caso, como nós temos acesso frequentemente a esse nosso e-mail institucional, então ele aparece com essa mensagem de olá, bem-vindo novamente. E vocês podem perceber que nós temos esse e-mail @educacau, que é um pouquinho diferente do e-mail de vocês. Como que a Seduc ela separa isso, né? Esses e-mails institucionais. Então, a questão não pedagógica, vamos colocar aí mais administrativa, os servidores, né, que estão mais na questão administrativa, ele tem o endereço do @educacau. Agora, nós, professores, temos o endereço @professor.educacau, tá? Então, se é a primeira vez que você está acessando o seu e-mail da Microsoft, você vai ser direcionado a essa página, você vai copiar aquele e-mail lá da sede, o @professor, que a gente mostrou onde você encontra lá no início da nossa TPC, copia ele, cola aqui, e você vai ser direcionado a inserir a sua senha. Lembrando que a sua senha é a mesma senha utilizada na sede, ok? Clicando, né, em entrar, você é direcionado a essa interface inicial do e-mail, tá? Então, aqui você encontra todos os aplicativos possíveis que a gente tem pela Microsoft, e a gente tem um botãozinho interessante aqui, que é o instalar o pacote Office. Então, nós, servidores da rede, nós temos a opção de instalar o pacote Office gratuitamente em 5 máquinas diferentes. Então, é só eu acessar o meu e-mail institucional naquela máquina onde eu tenho interesse em instalar o pacote Office, clicar nesse botão, né? Então, vai ser direcionado a essa outra janelinha para que você faça a instalação dos aplicativos Office 365. Clicando ali, você vai ver que seu download já vai ser iniciado. Então, na barrinha inferior do canto esquerdo
da sua guia de navegação, você vai ver que o download vai ser iniciado. Terminado o download, você clica ali e segue o passo a passo, tá, de instalação que ele vem apresentando nessa janelinha laranja que vocês conseguem observar, certo? Feito isso, manda executar e tudo acontece tranquilamente, né, sem que a gente precise fazer muita interferência nesse processo. Quais são, então, as ferramentas, né, as funcionalidades que eu tenho aqui no meu e-mail da Microsoft? Então, eu tenho a minha caixa de e-mail, propriamente dita, que é o Outlook. Então, eu clico aqui no Outlook, eu vou ter acesso à minha caixa de entrada. Mesma coisa, né, muito semelhante ao que a gente viu agora no Gmail. Tenho aqui a minha caixa de entrada, tenho meus e-mails enviados, né, tenho os itens que foram excluídos e o lixo eletrônico. O que é o lixo eletrônico? É aquelas mensagens que o e-mail entende como spam, que pode ser uma propaganda ou algo duvidoso, né, que possa vir com algum vírus, alguma coisa. Então, ele automaticamente armazena ali para que a gente tenha um pouquinho mais de atenção em relação àquela mensagem que recebemos, ok? Outra opção que nós temos aqui é a nuvem da Microsoft, que aqui a gente chama de OneDrive, tá? Mesmo esquema do Google Drive, onde a gente consegue armazenar arquivos de forma online, compartilhar esses arquivos, receber arquivos compartilhados por outras pessoas, tá? E ele também tem a capacidade de armazenamento de 1 tera, da mesma forma, né, que o Drive da Google apresenta. E outra funcionalidade muito interessante, que é o objeto de apresentação aqui na nossa TPC, é o acesso ao aplicativo Teams, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ferramenta hoje. As funcionalidades da ferramenta Teams. Então, como que a gente pode usar essa ferramenta Teams, né, nesse momento de distanciamento remoto, um distanciamento social? Então, a gente pode usar fazendo aulas remotas de forma síncronas e assíncronas. O que são aulas síncronas? Síncronas são aquelas aulas simultâneas, onde eu estou em contato direto com o meu aluno virtualmente. E as aulas assíncronas são aquelas onde, dentro da plataforma, eu ofereço, né, uma sequência de atividades para ele desenvolver, para depois eu ter acesso ao desenvolvimento daquela atividade proposta, feita pelo aluno, tá? Então, síncrona é em tempo real e assíncrona é cada um dentro do seu tempo, sem esse contato direto online, professor e aluno, tá? Com a ferramenta, você também pode criar equipes. Essas equipes é semelhante às nossas classes, às nossas turmas, então o ideal é que a gente crie uma equipe para cada turma que a gente tem, semelhante já ao que vocês fazem lá no Google Classroom, tá? A gente pode agendar videoconferências, então as nossas aulas virtuais, elas podem acontecer por videoconferência, semelhante a esse processo que a gente tem aqui durante o TPC, tá? E podemos utilizar essa ferramenta também para chat, para compartilhar arquivos, para usar alguns aplicativos que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, quando a gente for explorar os botões que a ferramenta Teams apresenta, tá? Então, como que eu acesso ou baixo o aplicativo da Microsoft Teams no meu computador e no meu celular? Fábio, você pode explicar isso um pouquinho para a gente? Claro, eu explico sim. Então, pessoal, como a Thaís mostrou anteriormente, dentro do nosso e-mail da Microsoft, né, dentro do nosso Office online ali, nós temos o botão da ferramenta Teams. Desse aplicativo, basta clicar nele que nós vamos entrar direto nessa ferramenta. Clicando ali, nós temos essa tela inicial, que é a tela das equipes. Ele entra justamente nessa tela, sempre mostrando as equipes no qual eu participo. E ali na opção de perfil, clicando na fotinha ali que a gente tem ali em cima, então, no meu caso, tem a foto, porque eu coloquei mesmo a foto, que eu acho interessante a gente ter essa identificação, mas no de vocês, caso vocês não tenham alterado a imagem ainda, vai aparecer
as primeiras letras do nome, né? Ali. E olhando nessa configuração do perfil, eu tenho ali um botãozinho embaixo, baixar o aplicativo móvel, desse lado, e do lado esquerdo, na barrinha que eu tenho ali na parte de inferior, na parte de baixo, eu tenho a opção de aplicativos. Se você clica ali, ele já baixa automaticamente o aplicativo do Teams no seu computador, tá? Falando agora um pouquinho sobre o celular, clicando ali em baixar o aplicativo móvel, ele aparece para a gente essa telinha. O que é essa tela? Eu tenho que colocar o meu e-mail aí. Não precisa ser um e-mail institucional, pode ser um e-mail pessoal, o e-mail no qual você quer receber esse link desse aplicativo para poder você baixar no seu celular. Então, você digita ali o seu e-mail, tá? Lembrando que o ideal é abrir este e-mail no celular direto para que ele te encaminhe já para a loja, né, de aplicativos. Você vai digitar o seu e-mail, então clica em enviar. Então, dentro do seu e-mail, aqui eu coloquei um e-mail já no computador, tá? Mas o ideal é você abrir no e-mail do celular. Ele te manda os links, tanto para baixar no iOS, né, no iPhone, ou para baixar no Android. Então, basta clicar no link que ele envia, que já baixa no seu dispositivo automaticamente. Bom, agora que a gente já aprendeu como fazer o download desse aplicativo, né, do Teams no nosso celular ou no nosso computador, a gente vai conhecer um pouquinho da interface básica que essa ferramenta apresenta. Então, a gente vai conhecer alguns botões e algumas configurações possíveis dentro dessa ferramenta. Então, pessoal, dentro da tela, a interface inicial do aplicativo, como eu falei para vocês anteriormente, ela entra direto na configuração das equipes, né? Mostra a tela de equipes, as equipes no qual eu faço parte, que eu estou participando, tá? Vou mostrar para vocês agora a parte do perfil, que eu tinha comentado na hora de baixar o aplicativo, que é o seguinte, ali, no meu caso, como eu disse, tem a fotinha, no caso de vocês, quando não tiver essa foto, vai estar as siglas, né, as iniciais do nome de vocês. É bem importante que vocês alterem essa imagem, coloquem a foto de vocês, porque pelo Teams nós temos acesso a todos os servidores da Seduc. Então, caso você digite o nome de alguém, quer encontrar uma pessoa e ela não tenha foto, fica mais difícil. Por causa do sobrenome, a gente pode fazer alguma confusão, né? Então, clicando ali na fotinha do perfil, vai abrir para mim essa telinha aqui, esse balãozinho aqui. Eu tenho, na verdade, ali o meu nome, aparece a minha foto, no caso, como eu expliquei para vocês, ou então vocês podem clicar em alterar a imagem para colocar a foto de vocês. Eu também tenho as opções de status, que ali mostra para mim, disponível, né? Porém, eu posso colocar ocupado ou não incomodar, volto logo, esse tipo de coisa. Por exemplo, se você está numa reunião, o ideal seria colocar o não incomodar, porque aí ninguém pode ficar te atrapalhando, nenhuma imagem chega até você, não faz nenhum barulho para te atrapalhar na hora dessa reunião. Embaixo disso, embaixo do status, eu tenho o botãozinho ali de definir mensagem de status. Esse botãozinho é o seguinte, quando você está numa reunião, por exemplo, você pode definir uma mensagem. Estou numa aula ou estou numa reunião com o coordenador da escola, não sei. Algo que você queira deixar como mensagem. Então, quando alguém tenta te enviar alguma mensagem, ele recebe essa sua mensagem de status de retorno, tá? Para ele saber o que está acontecendo e não ficar ali enviando mensagens para vocês e acabar te incomodando ou atrapalhando você de alguma forma. Tá? Também tem o botão ali de configurações, tá? Que é um botão que vai mostrar todas as configurações de equipe que eu tenho, certo? Clicando ali em configurações, a gente vai ver essas configurações aqui. Na verdade, sempre que eu clicar naquelas configurações, ele entra nas configurações de equipe inicialmente, que é para a gente poder definir o tema, se a gente quer ele padrão, que é o claro, o escuro, ou então o alto contraste. Também o layout, que é de grade, que é da forma que está ali para a gente, de grade ou então de lista, tá? E mais algumas definições de privacidade, notificações do dispositivo. A gente tem bastante configurações aí, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha, que vocês podem ou não fazer nessas configurações, para poder deixar o aplicativo de uma forma mais útil para vocês, de um jeito que vocês acham melhor a visualização, tá? Agora, os botões da barra lateral. Inicialmente, ali eu tenho o botão atividade. Ele é um botão que mostra para mim tudo o que está acontecendo. Por exemplo, eu faço parte de várias equipes. Tem um pessoal numa equipe falando no chat. Então, vai aparecer ali para mim que está acontecendo no chat de determinada equipe.
ele mostra que está tendo uma reunião acontecendo. Então, tudo que foi acontecendo nesse tempo nas suas equipes, ele vem nessa parte de atividade e sempre ele deixa para a gente na ordem da mais recente, inicialmente, e vai descendo, né, as mais antigas, tá? Depois eu tenho o botão de chat. Esse é um botão de chat, é um chat privado, tá? Ele é diferente do chat da equipe, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ele é um chat privado. Por exemplo, você quer mandar uma mensagem para o seu diretor ou para o seu coordenador, você não quer que ninguém leia essa mensagem, ou então para o aluno, particular para aquele aluno, então só aquele aluno vai receber essa mensagem. A gente não... outras pessoas não têm acesso a isso. Você também pode, por exemplo, separou as equipes, os alunos em grupos, então eu quero dar uma comanda diferente para cada grupo, então eu posso criar aqui dentro desse chat os grupos que eu quero mandar essas comandas e falar de forma diferente com cada um, e só as pessoas que estão dentro do chat que você organizou que vai receber essas mensagens. Outras pessoas da equipe não recebem, tá? Então é só um chat privado para você falar assim de uma forma particular com determinadas pessoas. Temos também o próximo botão, que é o botão de equipe, que é o botão que aparece na nossa tela inicial, tá? Ele mostra para a gente todas as equipes no qual nós fazemos parte, também como a gente cria uma equipe, tudo tem nessa opção, mas vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Temos um botão de tarefas, que quando eu crio tarefas para os alunos, né, questionários valendo nota, aqui aparece para mim, ele aparece dessa forma para você não precisar ficar procurando, na equipe tal que tem uma tarefa, na equipe tal, na outra equipe que tem uma outra tarefa. Então ele vai listando para vocês todas as equipes que têm tarefas e você consegue já acessar aqui de uma forma mais rápida, né? Temos o botão também, o próximo, que é o calendário. Esse botão a gente pode agendar reuniões por ele, mostra nossas reuniões que estão agendadas, o que a gente tem, na verdade, a gente pode usar ele não só para reuniões, tá? A gente pode usar como um calendário mesmo, né? Fazer anotações de aulas, esse tipo de coisa, também é bem legal. Temos o próximo botão, é um botão de chamadas, porque esse aplicativo, né, o Teams, ele não serve só para reuniões por vídeo, ele também a gente pode usar como reuniões por voz, né? Então, essa opção de chamadas, a gente pode fazer uma descagem para o aluno, para um coordenador, para um diretor, para um outro professor. Então, a gente consegue discar a partir daqui e fazer uma chamada de voz, ou então até uma reunião, colocar mais pessoas nessa chamada e no qual a gente fala só pela voz e não usa o vídeo, né? O vídeo não fica ativo. Temos um próximo botão, que é o botão de arquivos. Aqui, neste botão, ele lista todos os arquivos que foram compartilhados conosco. Ou seja, de todas as equipes que você participa, todos os arquivos que foram incluídos naquelas equipes aparecem aqui para a gente. Então, e também daquela forma que eu disse, né? Sempre os mais recentes vêm em cima e embaixo os mais antigos. Tá? Então, todos os arquivos compartilhados ficam aqui. Também é um botão para acesso mais rápido, para você não precisar ir lá em determinada equipe, procurar onde está o arquivo. Então, você vem aqui e direto ele já mostra para você onde estão aqueles arquivos. Temos um próximo botão, que seria acesso aos demais aplicativos. Na verdade, esse botão, ele faz com que nós criamos atalhos de outros aplicativos. Por exemplo, eu gosto de usar o OneNote, eu gosto de usar o Planner, eu gosto de usar o Word, o PowerPoint. Eu quero um atalho ali no meu Teams, porque sempre que eu estou usando o Teams, eu uso essa ferramenta também. Então, eu posso escolher ali. Se ele não aparece para vocês já inicialmente, naquele quadrinho, você pode usar a parte de localizar um aplicativo e encontrar o aplicativo que você deseja. Quando você adiciona um novo aplicativo, ele entra ali no lugar dos 3 pontinhos e os 3 pontinhos desce. Tá? Então, cria um atalho ali para a gente, fica embaixo do arquivos. Agora eu tenho o campo de pesquisa ali em cima, na parte superior. Ele é um campo bem interessante, que ajuda bastante também, é bem funcional. Assim, eu coloquei ali, né, a letra F, a primeira letra do meu nome, para mostrar para vocês as coisas que ele consegue pesquisar. Então, ele pesquisa as pessoas que eu tenho, que começam com o nome, começam com a letra F. Ele também encontra os aplicativos que possuem a letra F no nome, né, inicialmente iniciam com F. Mostra para mim as equipes que eu tenho e também os canais dentro dessas equipes. Nas equipes, no caso, ele
encontra essa letra, não inicialmente, não precisa iniciar com esse nome, porém, se a equipe tem alguma palavra que tem essa letra, ele também encontra para a gente. Então, ele é bem funcional, esse botão, essa pesquisa. A gente consegue pesquisar tanto pessoas, quanto aplicativos, quanto equipes, né, as turmas, quanto os canais que eu tenho dentro dessas equipes. Então, ele faz uma pesquisa bem extensa mesmo. Bom, agora que a gente já viu, né, já conheceu esses botões da interface inicial do Teams, a gente vai ver como cria e participa de equipes dentro dessa ferramenta. Fábio, explica para a gente um pouquinho como que a gente pode criar uma equipe no Microsoft Teams? Claro. Então, na verdade, naquela tela inicial, caso vocês estejam verificando algum outro botão da barra lateral, ou atividade, ou chat, basta clicar em equipes, tá? Que a gente vem para essa tela, que é aquela interface inicial que eu mostrei para vocês. Para eu poder criar uma equipe, eu tenho um botãozinho ali na parte superior, do lado direito, tá? Que é criar uma equipe ou ingressar nela. Basta a gente clicar nele. Clicando nesse botão, eu tenho essa interface inicial de criação de equipes, né? Que ali tem até o título, criar uma equipe ou ingressar nela. O primeiro quadradinho que aparece ali para mim, que é criar uma equipe, é nele que nós vamos clicar, tá? Clicando ali, me apresenta esse quadro, tá? No centro da tela. Esse quadro ele dá uma opção de 4 equipes diferentes que a gente pode criar. Eu aconselho a vocês sempre criar a equipe da qualidade classe, tá? Essa é uma equipe no qual a gente pode ativar tarefa para os alunos, questionários valendo nota, uma equipe ideal para a gente que trabalha com educação, tá? E trabalha como uma sala de aula virtual também. Temos também a segunda opção, que é uma equipe PLC, que é um grupo de aprendizagem, que, por exemplo, pode ser uma equipe que o coordenador crie para poder fazer as ATPCs com vocês, tá? Tem a terceira, que é a opção de equipe mesmo, é uma equipe mais administrativa para a gestão da escola, do diretor, vice-diretor, então que não é muito legal para a gente. E temos a equipe outro, que é uma equipe mais aberta, porém ela não tem as funcionalidades que a gente precisa, como tem na equipe classe, que é uma equipe no qual a gente pode dar atividades valendo nota, avaliações para os alunos. Então essa é a nossa equipe ideal. Vamos clicar então em classe. Clicando ali, aparece essa opção da criação da equipe. O que pede para mim? Inicialmente, identificação da equipe, o nome que eu quero dar para ela. Por exemplo, eu quero criar uma equipe, que seria uma sala de aula, para a primeira série A. Então, eu coloco ali equipe, ou então sala de aula, primeira série A. Pode, na verdade, utilizar os nomes que vocês acharem melhor, tá? Também tem uma segunda opção, que é de descrição. A descrição, ela já traz para a gente como opcional, tá? A gente não precisa colocar nada. Porém, se vocês quiserem colocar alguma coisa, podem descrever. É uma equipe criada para as aulas de língua portuguesa do primeiro ano A, primeira série A, né? Então, a gente pode colocar essa descrição ali também. Embaixo, eu tenho um espacinho escrito ali, ó, criar uma equipe usando uma equipe existente como modelo. Então, é legal porque é o seguinte, quando você cria a sua primeira equipe, você vai criar novas equipes, né? Você pode utilizar essa primeira equipe como modelo. Então, as novas equipes são criadas da mesma forma que ela, então facilita um pouco o processo. Você não precisa ficar criando uma equipe diferente da outra, sendo que ela usa uma delas como modelo, certo? Então, se você quiser usar dessa forma, basta clicar ali, você vai escolher a sua equipe que vai usar como modelo, e depois só clicar em próximo. Bom, agora que a gente já criou uma equipe, né, a sugestão é que depois da nossa TPC, você explore essas ferramentas. Então, aqui a gente tem uma sugestão de prática para você desenvolver, se você quiser, né? Então, o primeiro passo seria você instalar o aplicativo no seu computador ou no seu celular e criar uma equipe teste. Ao criar essa equipe teste, você pode convidar um colega, pode ser da sua escola ou de outra escola, para participar da sua equipe, tá? Muito legal essa opção de criar equipes, né? Isso facilita muito o nosso trabalho direto com os alunos, esse atendimento online, esse acompanhamento do desenvolvimento das atividades. Será que agora você pode explicar um pouquinho para a gente como que a gente ingressa em uma equipe já existente? Claro, vamos lá. Então, pessoal, para ingressar numa equipe existente, dentro daquele botãozinho de criar equipes, no primeiro quadrinho, nós utilizamos para poder criar uma equipe.
eu também tenho esse segundo quadrinho, que é ingressar em uma equipe com um código. Então, quando já tem uma equipe já criada, por exemplo, o coordenador de vocês criou uma equipe com a TPC, então essa equipe já está criada, e o coordenador quer passar para vocês um código para vocês acessarem essa equipe, tá? E também, por exemplo, vocês criam uma equipe e quer passar o código para que os alunos entrem, para não precisar colocar aluno por aluno, de forma manual, né? E-mail por e-mail. Então, você pode mandar esse código também para o aluno, que ele possa ingressar dessa mesma forma. Então, vou mostrar para vocês como que a gente pega esse código, onde que fica. Então, dentro da equipe, né, ao lado do nome da equipe, nós temos ali os 3 pontinhos, clicando nele, abre esse balãozinho com essas opções. A gente vai clicar inicialmente em gerenciar equipe. Após isso, ela abre essa tela, é uma tela onde mostram os membros que já estão na equipe, quem são os proprietários, se já tiver alunos na sua equipe, por exemplo, já vai aparecer os alunos ali embaixo, como membros da equipe, tá? Mas para a gente pegar o código, como a gente faz? Vamos clicar ali em configurações. Dentro de configurações, eu tenho essas opções, que é alterar a imagem da equipe, as permissões dos membros, eu tenho todas essas opções aí. Porém, a gente vai na parte ali do código de equipe, clicando ali, aparece esse botão de gerar para a gente, é o gerar código. Basta clicar nesse botão que o código é gerado automaticamente. Ali no exemplo, eu tenho esse código que foi gerado da nossa equipe, tá? E é importante falar para vocês o que tem ali embaixo. Embaixo desse código, eu tenho alguns botõezinhos, um que é de tela inteira. Por exemplo, se você está numa reunião e você quer que as pessoas que estão participando dessa reunião participem de alguma equipe sua especificamente, você pode compartilhar a sua tela, entrar aqui nessa parte de configurações e que tem o seu código, e clicar ali em tela inteira, que vai aparecer o seu código bem grande, centralizado na tela, para que todos possam ver e copiar esse código para poder entrar na sua equipe. O segundo botão é para redefinir. Se você criou esse código, está entrando gente diferente no seu código, você quer um código diferente, você clica em redefinir, que ele já gera automaticamente um novo código. E também tem a terceira opção, que é o remover. Essa é uma opção muito importante, que é a seguinte: quando você cria um código para a sua equipe e transmite esse código para outras pessoas, por aplicativos, né, de mensagem, por e-mail, da forma que você achar melhor, as pessoas podem ir entrando na sua equipe. Porém, a gente gosta de ter um controle, né? Eu tenho que ter um controle de quem vai entrar na minha equipe. Então, esse código, ele só é desativado quando você clica em remover, porque senão as pessoas vão entrando. Por exemplo, se o aluno passa o código para uma outra pessoa que ele conheça e a pessoa coloca esse código lá, ela consegue entrar também. Então, se você, por exemplo, passou esse código para a sua sala de aula, para os seus alunos, todos os alunos já entraram na turma, não é para ter mais ninguém dentro dessa equipe, você vai ali e clica em remover. Aí o código ele é inutilizado, ele para de funcionar e não entra mais ninguém através dele na sua equipe. Tá? E o quarto botão que eu tenho ali é o copiar, que basta você clicar nele, que ele já copia esse código para a sua área de transferência, então você consegue colar ele no e-mail, no aplicativo de conversa, onde você achar melhor poder transferir esse código para alguém. Então, peguei o meu código lá, como que eu faço? Ali no meu segundo quadrinho, ingressar em uma equipe com código. Quando você digita esse código, ou você, né, cola o código ali, na hora já aparece para você o botãozinho ali embaixo, ingressar na equipe. Basta clicar nesse botão que você já consegue entrar nessa equipe e participar dela. Muito legal, Fábio. E aqui eu queria, né, convidar vocês, professores, a ingressar na nossa equipe, né, que o Fábio e eu nós criamos. É uma equipe que chama Professores de Taubaté. Nessa equipe, a gente vai ficar disponível para tirar dúvidas de vocês, para auxiliá-los, né, no uso dessa ferramenta, enfim, para poder estar mais próximo de vocês nesse momento em que vocês estão experimentando essa ferramenta. Então, eu sugiro que você anote esse código aí no seu caderno, tá? Para quando você for acessar o Teams, para que você possa ingressar na nossa equipe e explorar a ferramenta e poder, né, trazer as suas dúvidas para a gente ajudar vocês. Esse código ele vai estar disponível até o dia 24 de agosto, tá bom? Então, depois dessa data, se você não conseguiu acesso, eu oriento que vocês entrem em contato, né, com os PCNPs,
para que a gente possa gerar um novo código para que vocês tenham acesso a essa equipe de treinamento, digamos assim, né? Essa equipe de dúvidas, tá bom? A gente vai fazer uma pausa agora para o café de 5 minutinhos e daqui a pouco a gente retorna.
Bom, agora a gente retornou do café e vamos dar sequência à nossa formação sobre a ferramenta Teams. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais os botões que a gente encontra dentro da equipe, tá? Então, pessoal, essa aqui é a equipe que nós criamos para vocês, né? Quando vocês utilizarem lá o código que nós passamos, vocês vão entrar nessa equipe aqui. Tá? Inicialmente, ali do lado superior esquerdo, eu tenho a imagem da equipe, a identificação dela. Essa imagem é uma imagem que nós escolhemos aleatoriamente, porém, você pode também, quando você criar suas equipes, você pode utilizar uma imagem que já tem pronta, como é o caso dessa, ou você pode inserir uma imagem da sua escolha, né? E abaixo da imagem vem o nome da equipe, certo? A identificação dele mesmo. E embaixo do nome da equipe vem os canais. Toda equipe, quando a gente cria ela já vem esse canal geral. É um canal onde ficam todos os membros da equipe, tá? Podemos criar muitos outros canais também, tá? A gente tem a opção de criar até 200 canais. Então, a gente pode criar vários outros canais aí. Você pode separar um canal para atividades, um canal para trabalhos, do jeito que você achar melhor. Nós vamos criar alguns outros canais depois dessa equipe para falar com vocês também. Então, esses canais eles ficam ali embaixo da identificação da equipe. Então, ao lado do nome da equipe, eu tenho os 3 pontinhos. Clicando nele, ele me aparece todas as configurações de equipe. Inicialmente ali, tem o gerenciar equipe, que é lá naquele lugar que eu mostrei para vocês que mostram os membros, que a gente pode pegar o código dessa equipe. Também a gente tem a opção de adicionar canal, que é para criar um novo canal. Adicionar membro, porque como a gente coloca todas as pessoas dentro dessa equipe, né, inicialmente, então a gente pode adicionar por ali também. Tem a opção de sair da equipe, que você pode criar uma equipe para alguém, e você sai dessa equipe, deixa aquela pessoa como proprietário. A opção de editar a equipe, para você alterar o nome da equipe, então alterar a imagem dela. Temos obter o link para a equipe, também é uma forma de deixar com que as pessoas ingressem na sua equipe também através do link. E a opção de excluir a equipe, ali embaixo. No caso, você criou uma equipe teste, você testou, verificou tudo que você queria verificar. Ah, não quero usar mais essa equipe, quero criar uma equipe nova desde o começo, então eu posso excluir ela. Ao lado ali do nome dos meus canais, também tem essa opção dos 3 pontinhos. Clicando ali, ele me dá as opções de configuração dos canais. Ali do canal geral, ele me aparece a opção de notificação, que é quando alguém manda alguma mensagem, alguma coisa dentro deste canal, ele faz uma notificação para a gente. O gerenciar canal, que eu posso colocar também quem são os membros desse canal. Às vezes eu quero criar um canal privado, um canal que eu não quero que todos da minha equipe toda participem, então eu posso colocar ali em gerenciar canal. E ali também eu posso escolher as opções de o que cada membro pode fazer dentro deste canal, né? Também tem obter o e-mail deste canal, o endereço de e-mail do canal e obter o link do canal, que também é uma forma de adicionar pessoas a esse canal. Através do link que você envia para alguém que já faça parte da sua equipe, ele consegue entrar daquele canal. Aqui, então, mostrando essa parte superior de dentro de um canal de uma equipe, ali é o canal geral, né? A parte superior, a primeira coisa que aparece para a gente é a postagem. Toda vez que a gente entra numa equipe, ele aparece inicialmente essa tela, que seria as postagens do canal geral, tá? O que seriam essas postagens? Então, essa daí é uma área de comunicação entre os membros do canal. É uma área que tem um chat, a gente pode fazer uma conversa através do chat. Ali mostra para a gente, igual está ali na nossa tela, reuniões que foram agendadas, tá? Tem até o desenho ali de um calendário. Então, essas reuniões elas foram agendadas, elas já aconteceram. E tem a parte do chat também, a conversa que a gente pode ter entre todos os membros da equipe. Então, ali embaixo, eu tenho as opções de chat. Basta clicar ali, digitar o meu texto, mas abaixo eu tenho alguns botões também. Aquele azinho, por exemplo, com um pincelzinho, é onde eu vou ter as opções de texto de fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, eu posso colocar o meu texto em destaque. Então, ali são essas opções. O meu segundo botãozinho é um clips, que é aquele botãozinho de anexar. Eu posso anexar um documento aqui no meu chat. Eu quero que a minha equipe veja alguma coisa que eu fiz no Word, por exemplo, eu quero mandar para eles olharem agora, eu posso anexar dessa forma. O terceiro botão é o de emoji, que é a mesma coisa dos aplicativos de conversa que nós utilizamos pelo celular, aquelas carinhas para a gente poder enviar. O quarto botão é o de GIF, também é a mesma história dos aplicativos de conversa. A gente pode escolher um GIF ali, que seria um videozinho curto, né, uma imagem animada,
para poder enviar e deixar a conversa um pouco mais interativa, mais dinâmica. Eu tenho também a outra opção, a próxima, que é a de figurinhas. Essas figurinhas funcionam como se fosse o GIF, porém, ele é uma imagem animada em desenho, tá? É um desenho animado que a gente pode enviar. Também tenho mais 2 botões, que são ferramentas que nós vamos falar talvez no próximo encontro, que seria o Stream, o Praise, que são ferramentas também que a gente pode incluir no nosso chat. E temos os 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, clicando nele, eu posso adicionar alguns aplicativos nesse chat. Por exemplo, eu estou dando uma aula para uma equipe, né, para um aluno da turma, sei lá, segunda série A, eu quero fazer um questionário com eles, eu quero que ele responda esse questionário agora, durante a minha reunião. A gente está em reunião e quero enviar esse questionário para eles. Eu posso clicar ali nos 3 pontinhos, eu escolho a opção do Forms, por exemplo, escolho lá o meu questionário e envio ali para eles. Então, ele funciona de uma forma bem dinâmica, aparece na hora no chat para os alunos. Também eu quero enviar arquivos do PowerPoint, quero enviar arquivos de outros aplicativos. Basta utilizar ali a parte de localizar um aplicativo. Você digita o nome do aplicativo que você quer, que ele encontra para você. Nós temos bastante opções de aplicativos que a gente pode inserir na nossa conversa. O próximo botão que eu tenho ali em cima é o de arquivos. Aqui mostra para a gente todos os arquivos que foram compartilhados nessa equipe, né? Nós estamos numa equipe de classe, uma equipe de sala de aula, então aparece ali embaixo aquela pastinha, uma pastinha fixa, tá? É a pasta de material de aula, a gente pode colocar todos os arquivos ali para passar para os nossos alunos. Também a gente pode colocar qualquer tipo de arquivo aqui, de Excel, do Word, PowerPoint, PDF, vídeos, a gente pode colocar qualquer tipo de arquivo aqui. A gente tem a opção de colocar novos arquivos, copiar esse link, né, para enviar arquivos diferentes, baixar os arquivos no meu computador, por exemplo, algum aluno enviou um arquivo, ou então combinaram de entregar um trabalho na forma de um documento Word e todos enviaram para você nessa sessão. Então, você consegue baixar esses arquivos no seu computador ou no seu celular, né? E também temos um outro botão ali do lado, que é adicionar armazenamento em nuvem. Então, a gente pode adicionar esse arquivo dentro da nossa nuvem da Microsoft, o OneDrive, que a Thaís comentou logo no começo da nossa ATPC. Então, a gente pode enviar direto para o OneDrive, então você não precisa baixar no seu computador, você não precisa gravar em pendrive, às vezes, um pendrive que eu não tenho certeza se eu vou estar com ele e tal. Então, gravar na nuvem ali seria mais fácil, você já acessa o seu arquivo diretamente na sua nuvem. Eu também tenho ali a próxima opção, que é anotações de classe. Essa anotação seria um bloco de anotações mesmo, um bloco de notas. Ele é legal porque a gente pode passar a atividade para os alunos dessa forma, tá? Através de textos e links, etc. Dentro dessa seção, eu tenho ali embaixo a opção de configurar um bloco de anotações de classe. Na verdade, esse é quando a gente acessa pela primeira vez esse bloco, a gente tem essa opção. Clicando ali no botão de configurar um bloco de anotações, eu tenho essas 2 opções abaixo, tá? Aqui no caso, como eu não tenho nenhum bloco já existente, a gente vai colocar anotações de bloco em branco. Clicando ali, ele vai abrir essa tela para mim, ele vai avisar, ou melhor, ele vai mostrar para a gente o que cada pessoa dessa equipe pode fazer, o que o professor faz e o que o aluno pode fazer. Então, dependendo das anotações que a gente quer utilizar, entendeu? Um espaço de colaboração. Então, o professor ele pode digitar conteúdo, o aluno também pode digitar conteúdo. Então, eu poderia fazer uma atividade no qual vocês vão interagindo com os alunos e editando tudo ao mesmo tempo. Tem a biblioteca de conteúdo, sessão somente para professores, no qual o aluno ele não pode editar nada, ele só exibe essa anotação. Então, ele consegue só visualizar e não consegue editar. E tem o bloco de anotações do aluno, que você pode liberar para que você também possa editar e os alunos também. Clicando ali embaixo em avançar, nós vamos ter essa parte de configurações. Ele traz uma sugestão de configuração para a gente, porém a gente pode fazer de uma outra forma, alterar esses nomes, tá? Porque dentro das anotações, a gente pode separar em anotações como materiais do curso, anotações da classe, lição de casa, testes. Então, você pode passar trabalho para os alunos dessa forma. Você quer um trabalho, como nós falamos anteriormente, de forma assíncrona. Então, quero passar uma atividade no qual eu vou fazer uma pesquisa. Então, quero colocar para ele dessa forma. Aí você pode colocar nessas anotações de classe um documento ali, um texto, com os links que ele precisa acessar, de vídeos que ele precisa ver, esse tipo de coisa. Então, a gente pode selecionar aqui que tipos de atividade que a gente vai fazer. Depois, basta clicar no botão criar, que o nosso bloco de anotações já está criado.
Ele aparece dessa forma para a gente, como se fosse um Word. Tá? Então, as opções que eu tenho de edição de texto ali na barra superior do bloco de anotações é igualzinho do Word. Tá? Eu tenho o tamanho, o tipo de fonte, cor, negrito, itálico, todas as configurações de um bloco de anotações, como se fosse um editor de texto do Word mesmo. Tá? Então, é bem simples de mexer. Normalmente, nós já estamos mais acostumados a editar texto no Word, então não tem muita dificuldade aqui para utilizar essa parte. O próximo botão é o botão de tarefa. Tá? Aqui, na verdade, nós podemos criar tarefas para os nossos alunos, valendo nota. Tá? Então, nós temos opções de criar testes, tarefas. Né? Eu tenho ali embaixo um botão de introdução, que ele explica para a gente rapidamente como fazer essa tarefa. Porém, ali, clicando, vai aparecer para a gente essa telinha aqui. Ó. Aparece essa telinha aqui para a gente criar uma nova tarefa. Tá? Então, a gente clica no botão criar. Ele nos dá também algumas opções, que seriam essas. Opção de tarefa, questionário e de existente. Então, inicialmente, a gente vai clicar em tarefa, a gente vê como é a carinha dela. Clicando ali em tarefa, ele aparece essa opção de nova tarefa para a gente, tem o botão descartar, salvar e atribuir ali em cima. Então, a gente vai colocar todos os dados da tarefa, o título da tarefa, as instruções, o que o aluno tem que fazer, né, nessa tarefa. A opção ali de pontos está como 100 pontos, porém embaixo tem um botãozinho ali, adicionar lista de critérios de avaliação. Quando você abre essa lista, você consegue definir quantos pontos vale cada coisa, quais são os critérios que você está avaliando nessa tarefa, uma tarefa satisfatória precisa de que nota, uma tarefa excelente, qual nota que tem que ter. Então, você consegue definir esses critérios para as avaliações dessa tarefa. Você também consegue atribuir essa tarefa onde você quer que ela funcione, na nossa equipe, né, ali no caso professores, para todos os alunos vão ter acesso, todos eles têm acesso. Então, eu posso colocar o dia que essa tarefa termina e qual que é o horário da conclusão dessa tarefa. Por exemplo, no meio de uma reunião, eu falo, pessoal, estou colocando uma tarefa lá para vocês agora, a gente tem uma semana de duração, vocês têm uma semana para fazer essa tarefa, então eu defino ali o dia tal, essa tarefa conclui, aí chega no dia, no horário tal que eu defini, essa tarefa ela é fechada, o aluno não consegue responder mais, tá? Colocamos todos esses dados. A gente pode salvar ali. Salvar, essa tarefa ela só fica salva para a gente, tá? Ela ainda não foi atribuída para os alunos. Clicando no botãozinho atribuir, no meu ele está desativado porque eu não cheguei a digitar nada ali em tarefa. Quando eu clico no botão atribuir, ela vai para todos os alunos para que eles possam responder esse conteúdo e ter a nota, né? Equivalente a ele. Também a segunda opção que eu tenho ali, além da tarefa, é a opção de questionário. Seriam os questionários avaliativos, ou então como se fosse uma prova online, né, uma avaliação online. Esse questionário, quando eu clico ali, ele entra nessa seção, que é do Forms, de formulários, né, da Microsoft. Você pode criar novos formulários. Se você já tem as tarefas ali já criadas na forma de formulário, você pode escolher elas ali e defini-las como uma atividade para os seus alunos. Depois, basta clicar em avançar, e você define essa tarefa também. Você consegue colocar as opções de nota, da mesma forma, nesse questionário. E, por último, ali eu tenho a opção de existente, que, por exemplo, se você tem uma tarefa já existente, ou então um questionário já existente, eu quero usar ele como base para a criação de uma nova tarefa, de uma nova atividade. Você clica ali em de existente, você vai escolher as atividades que você tem pronta, vai definir ela como um modelo, e você vai abrir aquela tarefa, vai só editar os passos que você precisa, e para poder atribuir ela para os alunos poder fazer. Já fizeram. Então, aqui para a gente, ele aparece o nome de todos os alunos listados, as notas que eles conseguiram nas tarefas, tem como a gente visualizar também em formato de gráfico, as notas que eles atingiram. Aqui também é uma seção bem legal. Temos também o botão de mais. Esse botão, você clicando ali, a gente consegue inserir novos aplicativos à nossa guia, à nossa tarefa, né? Uma nova guia ali. Por exemplo, eu uso bastante o Word, ou então o Excel, ou então até o PowerPoint aqui. Quero anexar um arquivo de um PDF, então eu posso colocar ali, ele fica como guia para os alunos, então sempre eles vão ter acesso daquela forma. Cria uma nova guia ali do lado das avaliações, vai criar uma guia desse aplicativo que você quer utilizar. Na verdade, inúmeros aplicativos tem nessa lista, tá? Se você não encontrar o que você quer, você pode digitar ali na pesquisa. São os aplicativos que nós utilizamos até fora daqui. O Teams, ele incorpora, por exemplo, o Kahoot é um deles.
Então, a gente pode adicionar vários e vários aplicativos, que também funciona bem legal ali como uma nova guia para os alunos acessarem. Bom, agora que a gente já conheceu como que uma equipe funciona, como criar uma tarefa, como criar as avaliações, como acompanhar esse desenvolvimento do aluno dentro da nossa sala virtual, a gente vai ver um pouquinho agora como faz para a gente criar uma reunião, agendar ou participar de uma reunião já existente. Fábio, é com você. Então, pessoal, para criar ou agendar uma reunião, o que eu tenho que fazer? Ali dentro da nossa equipe, na parte do canal geral, a gente tem ali do ladinho um botão reunir e do lado dele uma setinha para baixo que aparece as opções da reunião, tá? A primeira opção é o reunir agora, que seria a mesma coisa do que o botão reunir ali de cima. Gente, clicando nele, já aparece para a gente os detalhes da reunião, direto. Então, inicialmente eu tenho ali em cima adicionar um assunto, que é o espaço onde eu vou colocar o tema ou o nome dessa reunião. Ali embaixo eu tenho do lado inferior esquerdo o botão de ativar ou desativar a câmera, que é para entrar na reunião já com o vídeo ligado ou desligado. No meu caso ali está desligado, por isso está aparecendo a minha foto. E tem o botão de reunir agora. Basta clicar nesse botão que a reunião já começa a acontecer. Também tenho outra opção, que é ali clicando na setinha, aparece para mim a opção de agendar uma reunião. Clico nela, o que acontece? Ele me encaminha direto para o calendário. Então, a gente tem dois jeitos de fazer isso. Ou clicando lá em agendar uma reunião, ele vem para cá, ou a gente pode clicar também diretamente no calendário. Tá? A gente chega nessa telinha, onde ficam nossas atividades ali diárias, e eu tenho ali no canto superior direito o botão nova reunião e o reunir agora. Reunir agora funciona como aquele botão que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, nós estamos agendando uma reunião. Então, a gente clica ali em nova reunião. Clicando, aparece essa tela de nova reunião para a gente. Ele pede inicialmente para adicionar um título nessa reunião, colocar participantes obrigatórios. Esses participantes obrigatórios a gente pode deixar em branco ou, por exemplo, o professor, eu quero fazer uma aula, na verdade a gente chama de reunião, mas pode ser uma aula virtual também. Então, eu quero fazer uma aula com os meus alunos, mas eu quero que o meu coordenador assista essa aula. Então, você pode colocar o coordenador como participante obrigatório. Então, coloca o e-mail dele ali, e ele também vai receber o convite dessa reunião para ele poder participar. Ali embaixo eu tenho o dia, né, e o horário que vai acontecer a reunião, também o dia e o término da reunião, e tem a opção de deixar a reunião como o dia todo. Embaixo eu tenho a opção de repete ou não se repete, porque é o seguinte, por exemplo, vamos supor que você marca com seus alunos que sei lá, um exemplo, quarta-feira, às 2 horas da tarde, a gente vai ter uma aula virtual. Então, a gente pode colocar que ele se repete uma vez por semana, às quartas-feiras, tem as opções ali para a gente escolher. Adicionar um canal, no caso, por exemplo, como eu tenho várias equipes, né? E essas equipes, eu tenho a turma de primeira série A, segunda série B, eu não sei, tenho inúmeras turmas, então eu quero fazer uma reunião, essa minha aula vai acontecer, por exemplo, na segunda série B. Então, eu clico ali em adicionar o canal, eu encontro a equipe segunda série B e marco o canal geral. Então, todos os alunos que estão dentro daquela equipe da segunda série B, eles conseguem visualizar essa reunião. E embaixo, eu tenho a parte de detalhes da reunião, que você pode digitar. Por exemplo, é uma aula de história, então, vai ser uma aula de histórias, vamos falar de tais temas. Você pode colocar toda a descrição, todos os detalhes ali da sua aula. Tá? Acabando de preencher aqui, a gente clica em salvar. Porém, eu coloquei para vocês ali uma reunião com o nome de reunião de professores, tá? Só para demonstrar como que ela fica no calendário. Depois que eu criei isso daí, eu cliquei em salvar. E a reunião, ela aparece ali para gente. Eu marquei essa reunião na sexta-feira, dia 21, né? O horário de 2 horas, ela vai das 2 às 3 horas. É uma hora de reunião, não uma hora de aula, seria no caso ali. Então, ela aparece para gente dessa forma. Para participar de uma reunião. Então, para participar de uma reunião é mais simples, no caso, uma reunião que já está acontecendo, por exemplo, o coordenador tem uma equipe com vocês, professores, e ele faz o ATPC por essa equipe. Então, em determinado horário que ele agenda com vocês, acontece a ATPC. Por exemplo, está um pouquinho atrasado, o coordenador já foi lá, já iniciou a reunião, ela aparece para a gente dessa forma. Dentro do canal geral, né, daquela equipe, ela parece que a reunião já está acontecendo e quando a reunião já foi acionada,
se o coordenador, alguém já liberou essa reunião, já entrou nessa reunião, aparece para a gente o botão de ingressar. Basta clicar nesse botão para a gente poder entrar nessa reunião. Aparece ali para a gente o nome dessa reunião que a gente está entrando e basta clicar em ingressar que nós já vamos estar dentro dessa reunião. Thaís, por favor, mostra para a gente o que a gente tem de botão, de função dentro de uma reunião. Com certeza. Bom, então, ao acessar uma reunião que já está acontecendo, aquela reunião que você agendou, ou é uma reunião que foi criada naquele momento, a gente tem algumas opções. Então, a gente tem aqui embaixo, né, a primeira opção, que é o ativar ou desativar a câmera. No caso, aqui no exemplo, essa câmera está desativada, por isso a imagem do Fábio está aparecendo. Se vocês observarem aqui no cantinho esquerdo, tem o cronômetro, então ele conta o tempo que a reunião, de duração da reunião, tá? Ele vai correndo conforme a reunião vai acontecendo. O outro botão que a gente tem é o ativar e desativar microfone, tá? Então é possível você entrar numa reunião já com o microfone desativado, para não atrapalhar caso, né, o palestrante, né, ou quem estiver falando já estiver dando as comandas possíveis ali dentro. Outra opção é esse da setinha para baixo, que é o compartilhamento da sua tela ou de um arquivo. Então, ao clicar ali, é aberta essa barra, né, aqui de baixo, onde a gente consegue escolher a janela a ser compartilhada. Então, eu posso escolher compartilhar minha tela de trabalho, que aparece tudo que eu faço aqui no meu desktop, na minha área de trabalho do computador, ou então eu posso escolher uma janela específica. Aqui, no caso, a gente tem uma janela específica do Teams, né, a gente tem uma outra janela aqui, que seria a ferramenta de captura, ou então uma guia do Chrome, né, que é do YouTube, aqui no modelo. Tenho a opção também de subir um arquivo de PowerPoint, tá? Como o PowerPoint, ele é da Microsoft, o Teams, ele entende que ele já é uma apresentação. Então, por isso, ele vem num cantinho separado aqui, diferente dessas janelas, tá? E tem aqui também a opção de você compartilhar alguns aplicativos que estão disponíveis dentro do Teams, como, por exemplo, o whiteboard. O que é o whiteboard? É um quadro branco. Então, você, né, que é professor de história, de matemática, de geografia, de ciências, né, que tem o hábito de pedir aos alunos para que eles desenvolvam algo no quadro, ou façam uma representação, enfim, explore o quadro da sala de aula, isso é possível também virtualmente. Você abre esse aplicativo e aí acontecem as interações, onde com o próprio mouse a gente consegue escrever, desenhar, exemplificar, enfim, executar alguma continha ali dentro, então a gente consegue explorar. Esse aplicativo a gente vai apresentar futuramente para vocês, tá? Hoje, primeiro é para conhecer a interface dessa ferramenta. Outro botão importantíssimo aqui é, se caso você for compartilhar um vídeo, né, do YouTube, então você escolheu aqui a opção de compartilhamento de janela, vai compartilhar o vídeo que está passando lá na sua guia da barra de navegação, você tem que clicar nessa opção de incluir áudio do sistema, para que o áudio do vídeo que você quer passar, ele seja compartilhado juntamente com a imagem desse vídeo, tá? Outra opção que a gente tem aqui também, outra possibilidade, é o dos 3 pontinhos. Os 3 pontinhos, ele abre as configurações da reunião. Então, a primeira opção que você tem é a configuração do seu dispositivo, né, onde você pode configurar a qualidade de som, entrada e saída de som, de imagem. Você pode escolher também a opção de mostrar anotações da reunião, né, e essa anotação, ela fica automaticamente salva, né, quando a reunião é finalizada, tá? Então, se você está fazendo uma reunião de ATPC, por exemplo, você consegue já digitar a ata dessa reunião ali dentro dessas anotações, e essa ata já fica prontinha ao finalizar essa reunião. Você tem a opção da tela inteira, né? Então, você consegue ver a tela toda do apresentador sem aparecer essas barrinhas laterais, tá?
Esse botão aqui, você tem acesso ao início, você permite, né, que a gravação da reunião ela aconteça, tá? E temos também aqui a opção do encerrar a reunião. Quando clica nessa opção de encerrar a reunião, essa reunião ela é finalizada e todos os participantes da reunião, eles saem automaticamente da sala. Tá? E tem uma outra opção que a gente vai falar depois, que é só os participantes saindo da sala individualmente. Então, por exemplo, eu estou dando aula lá para o sexto B, né? O sexto B é sempre a sala mais agitada da nossa escola, né? Vamos colocar aí como um exemplo. E eu terminei a minha aula, só que o pessoal tá lá conversando, fazendo umas brincadeiras sem graças, tal, e isso não é legal. Eu quero que encerre logo essa reunião para que toda aquela informação que foi tratada ali fique disponibilizada depois no nosso mural, né, no canal geral. Então, eu venho dentro dessa opção e encerro a minha reunião e todos os alunos são automaticamente, né, tirados dessa sala de reunião, ok? Uma opção bem legal que tem aqui é a opção de mostrar efeitos de tela de fundo. Lembrando que essa opção ela é exclusiva para o Microsoft Teams quando instalado no computador. No celular ele tem uma outra aparência, tá? Ele não tem todas as possibilidades que serão apresentadas agora, e na web essa possibilidade também não existe, tá? Então, o do celular a gente vai ver mais para frente. Então, eu clico ali em efeitos, né, de fundo de tela, vai abrir essa janelinha, onde eu já tenho algumas imagens pré-existentes, pré-definidas pelo próprio Teams, tá? E eu posso escolher essas imagens. Ou então, eu tenho uma foto muito legal, que eu gosto de usar, né, e quero adicionar ela como fundo. Vamos supor que aqui na minha casa tivesse uma bagunça e eu não queria mostrar isso para vocês. Eu vou escolher ali uma opção de fundo e eu acabo escondendo esse fundo que está aparecendo agora aqui para vocês. Escolhida a imagem, eu clico aqui em aplicar e ativar o fundo, o vídeo, e aí vai aparecer. Então, olha só que legal. Essa é a opção sem, né, alteração de fundo, e essa seria a opção de fundo alterado. O legal dessas opções é que a gente pode tornar as nossas aulas mais interativas. A gente pode usar essas imagens que são apresentadas pelo próprio aplicativo, ou então eu posso buscar na internet imagens temáticas relacionadas ao tema da minha aula e usá-las para explorar, né, aquele tema que está sendo trabalhado. Então, vamos supor que eu vou trabalhar sobre o Egito. A minha aula hoje é sobre Egito. Eu faço a captura, né? Eu faço a curadoria de imagens no Google sobre o Egito, sobre o que eu quero falar do Egito, então, vestimentas, ou as pirâmides, ou os costumes, enfim. Vejo lá qual é a imagem relacionada a esse tema, selecione conforme a aula vai acontecendo, eu posso ir fazendo a troca desses fundos para tornar a aula mais dinâmica, tá? Isso é bem legal, todo mundo gosta e eu tenho certeza que os alunos de vocês vão adorar, né, essa opção aí de aula virtual com os fundos temáticos da aula. Tenho certeza que eles vão guardar tudo que vocês vão ensinar nesse momento. Outra opção que a gente tem é o botãozinho de levantar a mão. Então, para não atrapalhar quem está dando aquela aula ou quem está falando naquele momento da reunião, eu clico nesse botãozinho, essa mãozinha ela vai ficar amarela, e aí todos os participantes sabem que aquela pessoa, né, fez o pedido para ter fala naquele momento. Então, no momento oportuno, é liberado para que você que pediu para levantar a mão possa se colocar. O outro botão, ele dá acesso ao chat da reunião, tá? Então, aqui eu tenho todo o campo, onde as mensagens, elas vão aparecendo conforme forem digitando. Tenho esse campo aqui de envio de mensagem, onde eu digito o meu texto, né, a minha mensagem, e envio para o grupo, para os participantes dessa reunião, eles têm acesso.
Lembrando que quando essa reunião é finalizada, esse chat, ele fica disponível lá naquele mural, lá naquelas nossas postagens, lá no início da nossa equipe, tá? Aqui também nós temos todas as funcionalidades de edição de mensagem, como já foi explicado para vocês, né? Então, a formatação de tipo de letra, cor, inserir arquivos, emoji, GIF, figurinhas e até mesmo vídeos, tá? No caso do stream. E algumas outras opções de aplicativo se a gente clicar nos 3 pontinhos. Ainda nessa, a outra opção, né, o outro botão que a gente tem é o de participantes. Então, clicando nesse botãozinho de participantes, eu tenho acesso à lista de pessoas presentes aqui na reunião. No caso aqui do nosso exemplo, o único participante é o Fábio, né, e tem como sugestão o meu nome aqui, que ele pode me convidar. Então, ele pode me convidar através, digitando o meu nome nesse campo, ou então a gente pode convidar uma pessoa através do link da reunião, tá? Outra opção muito legal, então vamos imaginar aquela sala de sexto ano de novo, barulhenta, né, agitada, que está há muito tempo longe, gosta de conversar, enfim, é escolher a opção de mutar as pessoas. Eu fecho o microfone das pessoas. Então, eu tenho que clicar aqui nos participantes. Do lado do nome dos participantes tem os 3 pontinhos. Eu clico aqui e escolho ativar o mudo do participante. Lembrando que eu só consigo ativar o mudo, eu não consigo ativar o microfone dele para que ele possa falar. Então, para ele falar, a pessoa que você mutou, ela própria é que religa o microfone dela, tá? Uma outra informação importante que a gente tem aqui é que quando a gente escolhe essa opção de participantes, tem os 3 pontinhos aqui em cima, né? E a gente clicando aqui em cima, a gente tem o gerenciar permissões, então você atribui algumas permissões para os convidados dessa reunião, e você consegue baixar a lista de presença dos participantes da reunião. Então, nessa lista, ela é gerada num arquivo de Excel, e você tem acesso à informação do horário que ela entrou, do horário que ela saiu, o nome de todos os participantes, então isso é muito, muito legal. Então, se é uma reunião de ATPC, por exemplo, você já tem a opção de notas da reunião, onde você pode fazer a ata daquela reunião e ainda baixar a lista de presença dessa reunião. Se é uma aula, você tem a nota, né, dessa reunião, onde você pode anotar as sugestões de estudo, as orientações, as dicas de sites que foram dadas durante aquela aula, enfim, as comandas que você ofereceu para os seus alunos, e pode também baixar a lista desses alunos participantes para ter o controle, né, de quem participou daquela aula, quem não participou, enfim. A gente acaba adequando, dependendo da funcionalidade do objetivo da nossa reunião ali. E esse último botãozinho é o sair da reunião, que é um pouco diferente daquele do encerrar. Então, o encerrar, o palestrante, né, o responsável, o professor ou o coordenador que está fazendo aquela reunião, encerra aquela reunião e todos os participantes são automaticamente tirados da sala. Agora, se a reunião está acontecendo, né, finalizou a reunião, pessoal, obrigado, tal, é isso, é só clicar nesse botãozinho vermelho que você sai da sala sozinho, tá? Terminada a reunião, essa interface aparece, tá? Então, aqui o nosso mural, né, as nossas postagens aparecem, e eu tenho as informações dessa reunião que acabou de acontecer. Então, se essa reunião foi gravada, dali uns 15, 20 minutos, mais ou menos, que é o tempo que tem, né, de formatação desse vídeo, da liberação, da compilação desse vídeo, para ele ser disponibilizado aqui no nosso mural, e aí eu tenho acesso a essa reunião que foi gravada, tenho acesso às anotações que aconteceram, né, eu posso avaliar essa reunião com algumas estrelinhas, se eu gostei, se eu não gostei, enfim, dá para explorar bastante, tá?
E aqui a gente deixa para vocês uma sugestão. Então, lembra daquela equipe que você criou, né, de sugestão que a gente deu para ser criada lá no início da nossa formação? Então, depois de criar uma equipe, convidar o seu colega, a sugestão aqui é que você agende uma reunião com esse colega que você convidou para a sua equipe teste, né, e explore esses botões que foram apresentados, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente já viu como criar uma reunião, como agendar uma reunião, como ingressar numa reunião que já está acontecendo, né? Já conhecemos todas essas funcionalidades do Teams, do aplicativo Teams para o computador. E agora a gente vai entender como que esse aplicativo ele funciona no celular. O Fábio, explica para a gente como que essa ferramenta ela é possível no celular? Claro, vamos lá. Pessoal, então, inicialmente, a gente tem que baixar esse aplicativo no celular. Lá no comecinho da ferramenta Teams, eu expliquei para vocês também um jeito de baixar, quando você entra no e-mail, né? Você pode colocar lá no seu e-mail da Microsoft, você clica no Teams e pode colocar lá o seu e-mail para poder baixar. Você recebe esse link no seu e-mail direto, mas também tem outra forma, que é através das lojas de aplicativos, tá? No sistema Android é a Google Play, né, a Play Store. Então você procura por Microsoft Teams, que vai aparecer lá, bem facinho de achar. No sistema iOS, né, do iPhone também é a mesma coisa, é só entrar na Apple Store, digita Microsoft Teams, que vai aparecer na hora, é só clicar em baixar, né, ou abrir, no caso, e aparece para a gente bem simples, é bem rápido também. Iniciando já o aplicativo, o que aparece para a gente é a mesma coisa do computador. Quando eu abro o aplicativo no computador, ele mostra para mim as minhas equipes. Então, aqui no celular também funciona da mesma forma. Quando eu abro o aplicativo do Teams, a primeira coisa que aparece para mim são as equipes, tá? Então, essa é a interface inicial do aplicativo. Eu tenho ali do lado um botãozinho que são 3 risquinhos, tá? É o acesso ao perfil. Ele funciona exatamente o computador, igual o computador. A gente clica ali nos três risquinhos, ele vai abrir para a gente aquela opção do perfil. Se eu não me engano, na verdade, sim. Não me engano mesmo, né? Ele aparece para a gente ali os botões idênticos ao do computador, tá? Então aparece o meu nome ali inicialmente. Se eu clicar no nome, eu também consigo alterar a imagem, como a gente faz lá no computador. Eu tenho a opção de status da conversa, que é ali no disponível, que a gente pode colocar como ocupado, como em reunião, esse tipo de coisa. Tenho definir a mensagem de status, que é a mesma coisa que eu falei para vocês. Quando alguém manda uma mensagem, você está ocupado, ela recebe essa mensagem de status como retorno, para falar assim, estou ocupado, estou numa reunião agora, para a pessoa parar de te mandar mensagem, parar de atrapalhar, né? A gente tem a opção de notificações que a gente ativa no celular, porque quando alguém fala alguma coisa no chat, lá naquela atividade da gente, aparece as notificações. Então, aparece aquele númerozinho lá no nosso celular, em cima do aplicativo, que tem uma mensagem nova, ou que está tendo uma reunião, alguma coisa acontecendo. Então, a gente tem essa notificação lá. Tem as configurações também, que são as configurações da equipe, que funciona exatamente igual no computador. E também eu tenho adicionar conta, que seria para colocar uma outra conta, por exemplo, no meu celular. Eu uso esse aplicativo, tem um irmão, alguém que tenha que usar também esse aplicativo, às vezes deu um problema no celular dele, quero colocar no meu, a gente pode colocar uma outra conta também ali. Temos ali embaixo, na barra inferior, ele funciona como se fosse aquela barra lateral que nós temos lá no aplicativo do computador. No nosso celular, ela fica embaixo, né, na parte inferior, e o primeiro botão que nós temos ali é a atividade. Esse botão é aquele botão de notificações, todas as atividades que estão acontecendo, alguém está falando alguma coisa no chat, ou alguém está mandando alguma mensagem num grupo separado, né, numa mensagem particular privada, aparece para a gente ali essa notificação, aparece que está tendo alguma reunião, alguma coisa que está acontecendo, tudo aparece ali para a gente. Temos o segundo botão, que é o botão de chat, que é aquele chat privado que eu falei com vocês, não é o chat dentro de uma reunião, um chat de uma equipe, esse é um chat privado, a gente pode falar com o coordenador, com o diretor, com algum outro professor que a gente conheça, ou então mandar mensagens particulares para determinados alunos, com orientações, esse tipo de coisa, então a gente usa esse chat. Temos o terceiro botão, que também é o botão da tela inicial, né, do Teams, é o botão de equipes. Ele mostra um pouquinho diferente do que lá no computador. No computador a gente vê aqueles quadrinhos em grade, né, vários quadrinhos de cada equipe. Aqui ele mostra
as equipes já em aberto, e dentro das equipes já aparecem os canais que essa equipe possui. Então, aparece a equipe, os canais dela, embaixo uma outra equipe, os canais que ela tem, e assim por diante. Também tem o quarto botão, que é o botão de tarefas, que é aquele mesmo que eu expliquei para vocês, que quando a gente tem alguma tarefa, alguma atividade avaliativa para os alunos, mostra para a gente aqui em quais equipes tem atividades, basta clicar na equipe que a gente já vai direto, já é redirecionado direto para as atividades, a gente consegue visualizar quem fez, quem não fez, todas as atividades que nós temos em cada equipe. Temos também o nosso último botão ali, o quinto botão, nossa barrinha ela é menor do que a do computador, então elas cabe menos botões, né? No caso, o calendário e os demais botões ficam aqui dentro, é só clicar no botãozinho ali, dos 3 pontinhos, aparece o calendário. Também, por exemplo, eu não uso aquele chat privado, quase, eu não gosto dele da minha tela, então eu posso clicar ali em cima em reordenar. Então, eu posso escolher um aplicativo ali, uma parte, o calendário, por exemplo, ou arquivos que eu gosto de usar bastante, e colocar lá no lugar do meu chat, por exemplo, para ficar na minha barra inicial do aplicativo, tá? Então, ali, acessando o calendário, ele abre para a gente da mesma forma lá com o computador. No computador, ele já mostra as atividades do dia. Aqui, eu não tinha nenhuma atividade para mostrar para vocês, porém, para a gente criar uma atividade em alguns sistemas Android, ou do iOS, a gente pode clicar ali no centro, tá, do calendário e aparece para a gente adicionar uma nova atividade, ou então fica ali na parte superior direita, tem um simbolinho no calendário e um maisinho, ali que eu consigo agendar uma nova reunião, uma nova atividade. Mostrando para vocês ali sobre as equipes, né, como que eu posso achar uma reunião agendada. Normalmente, quando eu tenho alguma atividade acontecendo dentro da equipe, alguém está falando no chat da equipe, ou eu tenho uma reunião acontecendo agora, por exemplo, ali no canal onde está acontecendo essa reunião, ele vai ficar para a gente em negrito, tá? Então, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa ali dentro, é só clicar ali que a gente já consegue acessar. Dentro de um canal que estava acontecendo uma reunião, eu trouxe para vocês um print, né, da tela do celular, que estava acontecendo uma reunião lá no NPE, uma reunião de alinhamento, então eu trouxe como exemplo aqui para a gente. Então, dentro da equipe desse canal onde está acontecendo a reunião, eu tenho a opção de chat ali embaixo, também funciona igualzinho do computador, os botões são os mesmos, botão para poder enviar imagem, GIF, anexar arquivos diferentes. Ali eu tenho o arroba para poder falar com alguma pessoa em específico. Também tem o botãozinho do Azinho ali, que é para poder configurar a minha fonte, letra maior, dar um destaque, uma letra menor. E também tem o botãozinho de mais ali do ladinho, que é dos três pontinhos, para adicionar algum aplicativo diferente no meu chat. E claro, como a gente está acessando uma reunião que está acontecendo agora, ela acontece como se fosse lá no computador. Aparece uma reunião para a gente, e como a reunião já está acontecendo, então aparece para mim o botão de ingressar. Essa reunião, ela não tem um nome definido. Quando a gente não coloca nenhum nome na reunião, ela aparece com aquele nome que está ali, general, tá? Então, uma reunião que está acontecendo, ela não foi nomeada, né? Uma reunião específica. Então, se a gente quiser ingressar nela, é só clicar no botão ingressar. Ali, clicando para entrar numa reunião, né? Clicando em ingressar, eu tenho essa telinha, que é basicamente igual ao do computador. Aparece inicialmente ali em cima no topo o nome dessa reunião. Eu disse para vocês que a reunião não tem nome, portanto aparece o general, tá? Tenho ali embaixo o botão de vídeo, que eu posso ativar ou desativar o vídeo para entrar já com a minha câmera ligada ou então desligada. No caso ali está desligada, por isso aparece a minha foto. O próximo botão é do microfone, eu deixo ele ativado ou desativado. E eu também tenho um terceiro botão. Essa print foi tirada de um iPhone, mas também no Android acontece da mesma forma. Ali é como se fosse a opção de alto-falante, viva voz. Porque quando a gente ativa essa reunião, o som sai para a gente como se a gente estivesse falando no celular. Tá? Então, eu estou falando no celular, eu tenho o som ali em cima. Eu quero o som de viva voz, eu quero um som mais alto para participar melhor dessa reunião. Eu posso clicar ali e ativar o viva voz do meu aparelho. Tá? E, lógico, ali embaixo tem o botão de ingressar agora, basta clicar nele que a gente já entra imediatamente na reunião. Fábio, lembrando também que nessa opção de saída de áudio, se você tiver com o fone de ouvido conectado no celular, você consegue escolher a opção de ouvir o áudio da reunião no celular, né? Exatamente. Então, no fone do celular, né? Isso, a gente consegue, então, ativar ali o fone de ouvido, ou então o alto-falante, né, o viva voz, ou então escutar a reunião como se estivesse falando no telefone também, às vezes está em algum lugar, você não quer que as pessoas escutem, então é só você ativar ali
e deixar certinho da melhor forma para você. Aqui já é a visão dentro de uma reunião que estava acontecendo lá no NPE. Tem até a fotinha ali da Beatriz. Beatriz, não nos mate, tá? Mas essa é uma reunião que estava acontecendo ali, eu trouxe para vocês. Então, nós temos o botão, os botões ali embaixo. São exatamente também iguais aos do computador. A gente tem o botãozinho de ativar ou desativar vídeo, ativar ou desativar áudio. Tem o terceiro botão, que é esse que eu falei para vocês agora, sobre o alto-falante, né, o viva voz, ou então um fone de ouvido. A gente tem ali essa opção também. E temos os 3 pontinhos. Os 3 pontinhos traz para a gente as nossas opções que a gente tem dentro dessa reunião. Clicando nos 3 pontinhos, nós temos as opções parecidas com a do computador. Primeiro, a gente tem ali o iniciar gravação. Então, se a gente quiser gravar essa reunião que está acontecendo, a gente clica ali, que ela imediatamente já começa a gravar. A gente tem a opção aqui no celular de colocar-me em espera, porque a gente está no celular, né? A gente pode receber uma ligação nesse momento, a gente pode receber uma mensagem no aplicativo de mensagens. Então, quero responder aquela mensagem, então eu coloco ali em espera para poder fazer alguma outra atividade no celular. Depois é só voltar na tela do Teams e liberar a opção de espera. Tem a opção de compartilhar tela, que também compartilha tudo que você está fazendo no celular. Essa opção também é bem parecida com a do computador, né? Tenho a minha quarta opção, que é de levantar a mão. Então, quando eu quero falar alguma coisa, eu posso ativar o levantar a mão. Ele fica ativado para mim, todo mundo consegue verificar que eu estou com a mão levantada, então que eu estou pedindo a fala, né? Tenho também ali embaixo, iniciar vídeo com desfoque. Então, no computador, nós temos aquela opção de alterar o fundo, né? O nosso fundo de tela, pode colocar novas imagens, como a Thaís até comentou, pode colocar para fazer uma aula mais dinâmica, uma imagem que tenha a ver com o assunto da aula. No celular, nós não temos essa opção. Nós temos aquela opção de vídeo com desfoque, que no caso, aparece a nossa imagem nitidamente, porém, tudo que está atrás, ele fica desfocado, ele fica embaçado. Então, é aquela história, estou num lugar, não quero que as pessoas vejam onde eu estou, então estou em casa, estou no meu quarto, está desarrumado, alguma coisa que eu não quero mostrar, eu posso colocar esse desfoque, que aparece o fundo embaçado, e ninguém consegue ver o que está acontecendo ali. E também tenho o desativar vídeo de entrada, para quando eu entrar numa videochamada, o meu vídeo entrar desativado, aparecer só a minha foto. E o último botão é de layout. Esse botão também, ele mostra uma configuração diferente em que as pessoas aparecem na sua tela. Então, se você quiser ver novas configurações, você pode clicar ali. Tem uma opção bem legal no celular de layout, que aparecem uns banquinhos, como se fosse uma sala de cinema, e cada participante fica aparecendo nesses banquinhos, como se estivessem sentados naqueles banquinhos. Então, é bem legal vocês também visualizarem essa opção de layout. Tá? Então, eu acho que sobre o aplicativo do celular é basicamente isso, né, Thaís? Isso. E a gente traz como sugestão aqui, né, para saber mais sobre o Microsoft Teams, que é, na verdade, um link para o site oficial da Microsoft, onde eles apresentam alguns vídeos, né, sobre como usar algumas funcionalidades da ferramenta Teams, como perguntas frequentes, dúvidas frequentes, algumas ferramentas básicas, enfim, para você explorar mais. Né? Hoje o nosso encontro ele foi só para essa apresentação inicial, nós trouxemos algumas sugestões, né, de práticas para vocês poderem ter um norte, né, começar a conhecer essa ferramenta, né, começar a fazer esses testes, lembrando que a gente tem a nossa equipe criada lá no Teams para poder auxiliar vocês ao longo desse processo de conhecimento da ferramenta, tá? E a gente deixa esse link também para um suporte a mais durante esse estudo de vocês, ok? Então, pessoal, nós vimos bastante coisa sobre a ferramenta Teams, nós vimos como que ele funciona no computador, as opções que nós temos também no celular. Então, agora a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre alguns canais do YouTube que são bastante interessantes e também um pouquinho sobre o site do NPE. Tá? Então, chama a Thaís aqui para falar com vocês. Bom, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho agora do canal, né, do Centro de Mídias no YouTube. Então, como é que a gente faz para encontrar esse canal lá no YouTube? Então, você vai abrir uma página de navegação, né, e vai abrir uma aba, e na aba de navegação você vai digitar o youtube.com. No campo de busca do YouTube,
você vai colocar CMSP, vai dar um Enter para fazer a busca, e vai ser direcionada para essa página do Centro de Mídias dentro do YouTube, dentro desse canal, tá? Então, aqui nós temos acesso a todos os vídeos que são apresentados nas aulas, né, dentro do aplicativo Centro de Mídias. Todas aquelas aulas estão disponibilizadas aqui no canal do YouTube. Elas estão separadas dentro de pequenos outros canais, que são cada ano série. Então, a gente tem dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, EJA, o canal de formação, o canal de gestão, formação continuada. Então, a gente tem todos aqueles canais que estão disponibilizados no aplicativo do Centro de Mídias, a gente tem também disponível no canal do YouTube. O legal aqui é você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para que sempre que um novo vídeo chegue no canal do Centro de Mídias, você seja notificado. Ou se alguma aula está acontecendo, né, ao vivo pelo Centro de Mídias SP, você tem acesso também aqui pela notificação, tá? O que a gente queria mostrar de especial aqui no canal do YouTube do Centro de Mídias? É o canal de formação continuada. Na formação continuada, pelo aplicativo, já foram apresentadas algumas aulas, né, algumas formações aos professores e aos servidores em geral, de como usar algumas ferramentas básicas nesse momento remoto. Então, nessa formação continuada, clicando ali em vídeos, você tem acesso a toda a lista de vídeos dessas formações que já aconteceram. E o que a gente queria, né, mostrar para vocês de fato? Que ele apresenta formações, a gente tem aqui disponível para a gente os vídeos de formação de ferramentas cotidianas que a gente usa, então o PowerPoint, o Word, Excel, o Classroom, né, algumas palestras, né, sobre o tema, sobre o momento que a gente está vivendo hoje, né, e a gente fez uma seleção rápida aqui de alguns vídeos de formação que foi oferecido pelo Centro de Mídias SP, relacionado ao tema da nossa TPC hoje, tá? Então, nós temos lá vários vídeos sobre o uso da ferramenta Microsoft Teams, alguns aplicativos disponíveis dentro do Teams, tá? Que é o Sway, o Stream. Temos também alguns sobre PowerPoint, Excel, o planilha do Google, o Google Forms, o Word, enfim, temos várias opções aí. Então, vale a pena explorar esse canal e se inteirar sobre alguns temas que eles têm apresentado a partir para fazer esse complemento à nossa TPC de hoje, tá? Tem até um último vídeo aí do Marcão, que foi dia 11 de agosto, sobre o uso do Teams nas escolas. Vale a pena dar uma conferida. A gente tem também no YouTube um canal não oficial, mas é o canal do Marcão. O Marcão, ele é lá da Seduc, né? Ele trabalha com a parte de tecnologia e de programação do Centro de Mídias, tá? Então, a gente já conhece ele desde o início, né, dessa pandemia, desse nosso trabalho remoto. E como que a gente encontra o canal dele? Lá no campo de busca do YouTube, você vai digitar CMSP Marcos e vai ver o perfil dele ali, tá? Fábio, o Marcão, ele tem bastante vídeo interessante, né? E você pode falar um pouquinho desse último vídeo que ele subiu no canal dele, que tem umas coisas legais aí pra gente, né? Claro, o Marcão, ele traz vídeos muito interessantes pra gente, ele tem vários tutoriais sobre o CMSP e sobre alguns aplicativos também que nós utilizamos aqui. Então, esse último vídeo que ele postou, ele fala sobre as novas funcionalidades do CMSP. Então, se o seu aplicativo ele não está atualizado, seria legal você atualizar para poder fazer uso dessas novidades. Então, esse aplicativo ele foi atualizado no dia 10 de agosto. No dia 12 de agosto também, se não me engano, teve uma outra atualização. Então, está atualizando sempre e chegando coisas novas para a gente.
Então, dentro do aplicativo do CMSP, a gente consegue utilizar o Google Classroom, né? Fazer nossa aula virtual lá por dentro agora. E temos também essas opções novas agora, por exemplo, que ele colocou ali no vídeo dele, que é o mandar notificação. Não sei se vocês já viram ou já receberam, às vezes quando está o secretário falando alguma coisa ao vivo lá, o Marcão ele manda uma notificação para a gente. Aparece no nosso aplicativo, agora está ao vivo lá o secretário da Educação para falar sobre tal tema. Então, o próprio Marcão já manda para a gente essas mensagens e agora o professor pode mandar essa notificação para os alunos. Por exemplo, eu quero dar uma aula agora, então, por exemplo, uma aula daqui a 1 hora, eu quero avisar os meus alunos, então eu consigo mandar uma notificação para eles. Todos que têm o aplicativo do CMSP conseguem receber essa notificação. Também o professor consegue compartilhar a tela agora dentro do aplicativo do CMSP, então consegue mostrar para os alunos alguma aula, alguma coisa diferenciada, mostra ali compartilhando a tela. Também consegue mandar mensagem diretamente para os alunos ou para um grupo de alunos, e também agora consegue fazer ligações para os alunos através do aplicativo do CMSP. Mas podem ficar tranquilos, porque os alunos não conseguem ligar para os professores, tá? Isso é uma informação bem legal, né, Fábio, a gente ter. E outra ferramenta online, né, que a gente queria mostrar para vocês é o nosso site do Núcleo Pedagógico. Muitos de vocês já conhecem, a gente já vem falando sobre ele nas nossas ATPCs, então é só para relembrar o que nós temos disponível no nosso site, né? Então, lá você encontra os nossos materiais pedagógicos, né? Os PCNPs fizeram uma curadoria muito bem feita para atender vocês nesse momento de trabalho remoto. Então, tem materiais dentro dos drives das disciplinas, né? Muitas vezes específico para esse momento, então, como usar determinadas ferramentas ou exemplos de algumas ferramentas para vocês utilizarem. No nosso site você também encontra os materiais do São Paulo Faz Escola, você encontra as gravações de todas as nossas ATPCs, os nossos PPTs que são usados durante a ATPC, né? Você encontra lá dentro também, em forma de PDF, os materiais das orientações técnicas que são apresentadas aos professores coordenadores estão disponíveis também no nosso site. Temos um botão lá sobre o Centro de Mídias SP, então toda a programação, o link para baixar o aplicativo do Centro de Mídias, vocês têm acesso direto dentro do nosso site, tá? E a gente tem um botão também que agora está atualizado, que é o Quem Somos, onde você encontra um pouquinho, né, do perfil profissional de cada um de nós, PCNP, do Núcleo Pedagógico de Taubaté. Então, acessem o nosso site, né, aproveitem os materiais que estão lá, acessem esse site, tenham o hábito de acessar esse site frequentemente, porque ele tem sido atualizado frequentemente em função dos materiais que a gente recebe e também dos documentos orientadores que a gente recebe. Então, se você está com alguma dúvida, né, em relação a algum material que chegou e você se perdeu, esse material se perdeu, né, esse documento se perdeu em função do que você tem recebido durante a semana, é só clicar lá no botão documentos que você tem acesso a todos os documentos oficiais que foram enviados pela SEDUC, tá? A gente deixou tudo disponível para vocês lá no site. Então, acessem o nosso site, que é o bit.ly/np-taubaté. É só acessar e dar uma olhadinha lá. Tem bastante coisa interessante para vocês. Então, para encerrar esse momento de formação do Teams, a gente trouxe uma frase, né, para, na verdade, parabenizar vocês, professores, e valorizar o trabalho que vocês têm desenvolvido nesse momento de atividade remota, né? Então, a gente queria dizer para vocês que a tecnologia ela é só uma ferramenta no que se refere a motivar as crianças e para que elas consigam trabalhar juntas. Mas o professor é a peça mais importante dentro desse processo, né? Ele é o recurso mais importante, porque sem você, professor, para orientar o seu aluno, onde fazer uma pesquisa, né? Como saber se aquela fonte é confiável ou não, se aquela informação é ou não uma fake news, só você que pode, né, orientar o seu aluno em relação
a essas questões, tá? Dentro desse momento. Então, é uma frase do Bill Gates que a gente trouxe para agradecer esse trabalho que vocês têm feito durante esse momento de pandemia. Muito obrigada. Vocês agora darão continuidade, né, ao ATPC com os PCNPs da área de vocês. Tem ainda um formulário de presença, de avaliação, né, a ser respondido. E a gente vai estar disponível para dúvidas, né, Fábio? Estaremos sim no chat com vocês na ATPC para poder esclarecer algumas dúvidas, e também nós temos os nossos e-mails, caso vocês tenham alguma outra dúvida à parte, ou depois que acabou essa ATPC e quer conversar com a gente, pode mandar para nós os e-mails. Lembrando que esses e-mails são os canais no qual vocês podem conversar com a gente, e a gente não pode esquecer também daquela equipe que nós criamos para conversar com vocês no Teams. Então, insiram o código lá, entre a nossa equipe, nós vamos estar lá sempre para poder tirar dúvidas de vocês, então conte com a gente. É isso aí, pessoal, até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado por todo esse tempo com a gente, e qualquer coisa, estamos aqui no chat para conversar com vocês, e temos um momento de interação.